Nós temos que estar sempre realmente apegados a Cristo, nós temos que estar ligados com o Senhor, com o Deus Todo-Poderoso. Olha que coisa bonita, né? Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Isso é uma coisa séria. Nós temos que parar muitas vezes para analisar e vermos a importância, né, do arrependimento. Por que arrependimento? Porque foi uma das primeiras mensagens que Jesus pregou quando Jesus iniciou o seu ministério. Ele iniciou o seu ministério também falando sobre arrependimento. E ele disse, e o porquê que Jesus pregou sobre o arrependimento? Porque as pessoas haviam se afastado de Deus. A humanidade havia se afastado do Senhor. E as pessoas se afastando de Deus, se afastaram da vida, se afastaram verdadeiramente do único que tinha nas mãos o poder e que tem nas mãos o poder para transformar qualquer situação na vida do ser humano. Então nós não podemos ficar longe de Cristo, nós não podemos ficar longe de Deus. A palavra de Deus diz que Deus enviou Jesus então para nos resgatar, para nos transformar, para nos libertar. Então Jesus veio a este mundo com a finalidade de realmente buscar aqueles que estavam perdidos por meio do quê? Do arrependimento. Aí, por exemplo, vamos lá, abra a sua Bíblia, nós vamos falar hoje sobre um homem, Jesus esteve na casa de um homem chamado Levi, Marcos capítulo de número, vamos lá? Marcos, nós vamos ver essas duas narrativas que falam deste homem aqui. Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 12. 2, na realidade. Capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Olha o que aconteceu aqui. Todos acharam? Olha o que diz o versículo de número 13. Marcos 12, 2, versículo 13. Diz assim, ó. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. E ele os ensinava. Primeira coisa que a gente vai observar aqui é que Jesus ele saía e para onde Jesus ia, a multidão o seguia. Jesus aproveitava essa multidão que o seguia para os ensinar. Ensinar a respeito do quê? A respeito de tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ensinar a respeito de tudo aquilo que Jesus verdadeiramente veio fazer. Jesus ele veio para desmascarar e para desmentir todas as mentiras de Satanás, para realmente mostrar que o diabo é aquele que vem para matar, roubar e destruir e muito mais que isso. Então Jesus esteve nesse mundo e ele ensinava as pessoas a tomarem posse da bênção. Ele ensinava as pessoas que realmente estavam dispostas a aprender. Então você que está aqui hoje, sinta-se privilegiado por ter a oportunidade de aprender, de ouvir a palavra de Deus, de realmente tomar posse da sua bênção. Mas vamos continuar. Versículo 14. E passando, olha aí, ó, e passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o que ele fez, pessoal? Ele o seguiu. Então, quando Jesus então passou, que viu o Levi, Jesus então chamou o Levi para o seguir. Jesus simplesmente não parou e não foi atrás, pessoal, de questionar a vida do Levi. Jesus estava ali para mudar a vida dele. Não para simplesmente pegar e condená-lo, mas transformá-lo. Mas para haver a transformação, ele precisava fazer o quê? Aqui é onde é que está. Nós precisamos entender isso. A transformação na nossa vida acontece, ou seja, o arrependimento acontece quando nós passamos a seguir a Cristo. Porque quando passamos a seguir a Cristo, duas coisas vão acontecer que vão nos levar ao arrependimento. Qual é a primeira? A nossa vida passa a ser iluminada. Vivíamos em trevas, escuridão. Na escuridão, você consegue ver alguma coisa? Sim ou não, pessoal? Não. Então, quando Cristo se manifesta em nossa vida, ele se manifesta fazendo a primeira coisa, iluminando os nossos passos, a nossa vida. O próprio salmista Davi, começa com o salmista Davi, lá no Salmo 119, e no verso 105, onde ele diz: lâmpada para os meus pés é a
tua palavra, luz para o meu caminho. Então, olha a importância de nós seguirmos a Jesus, porque ele primeiro vai iluminar aquilo que está em trevas em nossa vida, que nos impede de ver, que nos impede de entender. Se você não vê, se você não está vendo, não tem como você reconhecer se aquilo é bom ou não, não é verdade? Você não vai poder dizer, olha, isso é bom, você não está vendo, você não está sabendo, então não tem como. Então, quando seguimos a Jesus, ele nos ilumina. O próprio Senhor Jesus depois disse: todo aquele que me segue, ele diz: eu sou a luz deste mundo, e todo aquele que me segue jamais andará em, ou seja, o que é que Jesus quer dizer? Jamais vai viver enganado. Quando nós passamos a seguir a Jesus, nós passamos, irmãos, a sair de um caminho de engano, passamos a andar num caminho de verdade, passamos a entender e a compreender as coisas. E aí nasce o quê? O arrependimento. É aí onde vem o arrependimento de estarmos o quê? Andando num caminho de trevas, andando num caminho de escuridão, andando num caminho de perdição. E aí passamos a querer andar num caminho de quê? De luz, no caminho iluminado. Vamos continuar aqui. Então ele pegou, chamou a Levi, e o Levi fez o quê, pessoal? Levi o seguiu. Levi então tomou a atitude de seguir o quê? Aquela luz. Olha que bonito, pessoal. Ele viu a luz que havia em Jesus, ele viu o brilho de Jesus e seguiu aquela luz. Aí o que que diz? E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, aí olha que bonito agora, Jesus pega e faz o que, pessoal? Jesus vai à casa do Levi. Jesus entra na casa do Levi, porque precisa fazer a obra completa. E aqui o que é bonito, quando Deus começa uma obra, ele termina. Nada do que Deus faz é pela metade. A própria palavra de Deus diz isso, que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem, né, para que simplesmente venha mentir a você. Mas Deus, ele é aquele que, quando ele começa uma obra, ele termina na nossa vida. Então chamou Levi e foi até a casa do Levi, porque não só Levi, mas também toda a sua casa precisava do quê? Ser iluminado. Não é isso que a palavra de Deus diz, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 30 a 31, quando o apóstolo Paulo falou ao carcereiro dizendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, primeiro foi aquele carcereiro, depois ele levou a luz para toda a sua casa. E Jesus certa vez disse isso, que nenhuma luz, nenhuma lâmpada que é acesa, você coloca debaixo da mesa. Quando você acende, né? Eu até brinquei, quem já morou aqui em casa que precisou acender lamparina? Quem já foi da época da lamparina aqui? Alguém foi da época da lamparina? Eu fui. Aí o que que acontece? Você não pega a lamparina e coloca debaixo da mesa para iluminar. Coloca, pessoal? Não. Eu me lembro sim que a gente tinha um negocinho alto assim, que nem aquela lâmpada ali, aí nós colocava ali em cima e toda a casa era o quê, pessoal? Era iluminada. Então Jesus disse que quando você pega e acende uma lâmpada, uma lamparina, você não coloca ela debaixo da mesa. Você vai colocar ela no lugar alto para que toda a casa seja o quê? Seja iluminada. Então, quando nós recebemos essa luz, quando nós seguimos essa luz, que é a palavra de Deus, quando seguimos o Senhor, porque é isso que é importante, a gente tem que entender isso aqui. Seguir a Deus, seguir a Jesus, é viver a sua palavra, é ter a sua palavra, é amar a sua palavra, é praticar a sua palavra, é obedecer a sua palavra. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou sendo iluminado. E aí, quando eu levo essa palavra para dentro da minha casa, eu tenho que pegar e não esconder essa palavra. Eu tenho que fazer com que ela pegue e ilumine toda a nossa casa. Então foi o que Jesus fez quando ele entrou na casa do Levi. Ele entendeu que não só Levi, mas toda a sua casa também precisava ser o quê? Ser iluminado. Então ele entrou na casa do Levi e diz assim, ó, versículo seguinte, versículo 15, e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste. Então, segunda coisa bonita que a gente aprende aqui é que, além de Jesus ter entrado na casa do Levi, logo Jesus se sentiu à vontade para fazer o quê, pessoal? Para se sentar à mesa. Sabe o que é que fala aqui, pessoal? Fala realmente de instrução, de ter alguém para ensinar, instruir, alguém da qual você vai poder sentar e ouvir aquilo que você precisa para ter a sua vida transformada. Por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 19, está escrito: eis que estou à porta e bato.
Olha que coisa bonita. Se alguém ouvir a minha voz, o que é que ele diz, pessoal? Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então a palavra de Deus é quem nos garante isso. Quando nós entramos, quando nós permitimos que o Senhor entre em nossa vida, irmão. A Bíblia está dizendo que ele vai entrar na nossa casa, ele vai se assentar conosco, ele vai se assentar à mesa, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem e tudo aquilo que ele realmente quer nos dar, tudo aquilo que nós precisamos. Então o Senhor estava à mesa na casa do Levi para o servir. Olha que coisa bonita. Jesus estava ali para servir, para dar àquele homem tudo aquilo que ele até então não estava vivendo. Até então a sua família não estava desfrutando. Aquilo que ele não podia levar para a sua família, Jesus então estava dando a ele o suporte para que ele pudesse levar. Então, muitas vezes, aquilo que nós queremos, e aí isso aqui é muito bonito, fala de edificação, fala de nós podermos levar para a nossa casa aquilo que, na maioria das vezes, a gente se sente meio que de mãos atadas. Lembra do salmista Davi no Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Está falando exatamente de todo o trabalho que muitas vezes a gente tem, de querer ver a nossa família abençoada, mas não com os recursos de Deus, mas com os recursos humanos. Nem sempre vai dar certo, irmão. Nem sempre vai acontecer, nem sempre você vai conseguir. Porque vai chegar um momento que vai faltar aquilo que somente Cristo tem para nos oferecer, para fazer com que a nossa família venha superar determinadas situações. Certa vez Jesus disse assim: olha, se vós sois, né, os meus servos, vocês devem fazer o que eu mando. E Jesus disse assim, que todo aquele que ouve a sua palavra e a pratica, Jesus diz, todo aquele que vai ouvir o que eu falo, que vai ouvir o que eu vou dizer, e vai praticar o que eu estou dizendo, eu vou dizer com quem você é semelhante, com quem você parece. Aí ele diz: você parece com quem? Você parece com aquele homem que foi e começou a cavar, até que chegou na rocha. Ali ele foi e construiu a sua casa sobre aquela rocha. E depois da sua casa construída sobre aquele alicerce rochoso, veio a chuva, veio o temporal, veio o vento forte, veio as correntezas e deram de ímpeto sobre aquela casa. Mas ela não caiu, ela ficou firme de pé. Porque ela estava firme sobre o quê? Sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Então, toda a nossa casa, tudo aquilo que nós vamos fazer, entenda muito bem. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que não têm Deus, eu conheço pessoas que não têm Jesus e vivem cuidado. O salmista Davi já alertou, a palavra de Deus já fala isso. Lá no Salmo, a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado. Não invejar o quê? A prosperidade do ímpio, irmão. É aquela pessoa que simplesmente não está por trás dos bastidores e não sabe como é que é. Talvez aquilo ali é uma bomba relógio, qualquer momento pode explodir do nada e você não vai entender. Nossa, mas o fulano era tão assim, meu Deus, mas o fulano era tão assado e agora do nada, olha só, veio tudo à tona. Pois é, porque estava uma bomba relógio prestes a explodir. Por falta de quem? De Jesus. Porque estava tendo ali, estava constantemente sendo o quê, pessoal? Alvejado pelas correntezas, pelos vendavais da vida. Mas não estava o quê? Firmada na rocha. Depois Jesus pega, e olha que coisa interessante, porque Jesus está falando aqui, olha que coisa interessante, o mesmo mestre, o mesmo que está ensinando, a mesma coisa, foi dita para as mesmas pessoas, mas situações diferentes. No verso seguinte, Jesus diz: e aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante ao cidadão que foi lá, teve o trabalho também de cavar, teve o trabalho também de buscar edificar a sua casa, mas não foi até a rocha. Ele se cansou, falou: não, até aqui tá bom. Eu acho que tá bom, não precisa de tudo isso, não. Para que tudo isso? Não, tá bom, dá para aguentar, não precisa de tudo isso, não. Vamos lá, não vai ter problema, não. E aí construiu a sua casa sobre a areia. E na primeira vez que choveu, na primeira vez que bateu o vento forte, na primeira vez que veio as enxurradas, a Bíblia diz que combateram aquela casa e caiu, e foi grande a queda daquela casa. Às vezes, pessoal, é uma situação que é algo tão inesperado que ninguém imaginava que fosse acontecer algo tão terrível. É aquilo que eu estou dizendo, todo mundo vai ficar assim: nossa, gente, mas quem imaginava que isso ia acontecer? Meu Deus, mas quem pensava que o fulano